Salve galera, vamos para mais uma aula de história e hoje a gente vai falar sobre os índios do Brasil e o tio Pedro vai até falar um pouco mais sobre isso, como a gente estuda esses povos. Galerinha, antes de mais nada, lembra aí vocês ou conversem com os pais de vocês a respeito do quê? Pai, você lembra um pouco da história do Brasil, como é que começou, ou com qualquer coleguinha seu? Galerinha, a gente quase sempre vai lembrar de algo a respeito dessa imagem aqui, dos portugueses chegando no Brasil. É como se a gente percebesse a nossa história quando os portugueses chegaram. Mas aí, ao longo dos anos, tem uma galerinha que sempre pergunta para o tio Pedro nas aulas, e a gente brinca disso também, que é o quê? Tio Pedro, mas aqui no Brasil já tinha os índios, então esse negócio que a história do Brasil começa com os portugueses tá um pouco errado, tá um pouco equivocado. Galerinha, e tá super certo esse pensamento, por quê? É óbvio, tio Pedro, que os portugueses são muito importantes, que eles trouxeram a sua cultura, a cultura católica que chegou no Brasil, as relações que se desenvolveram. É muito importante que a gente estude essa cultura e como se desenvolveu esse relacionamento com o português e com o indígena. Mas, tio Pedro, a história do Brasil começa com os indígenas e é isso que a gente vai tratar hoje nessa nossa aula. Tio Pedro, quem eram os primeiros povos indígenas que viviam no Brasil? Galerinha, esses povos indígenas que viviam no Brasil, a gente chama de sambaquis, que significa, olha essa imagem que vai ajudar vocês, amontoado de conchas, Eram os primeiros índios que chegaram aqui nas nossas terras, que se desenvolveram, que povoaram, que foram os primeiros aqui a se apropriar desse espaço que hoje a gente chama de Brasil, que aí tem suas cidades, Brasília, Rio de Janeiro e tudo mais. Os primeiros povos indígenas, então, tinham esse nome de sambaquis. Tio Pedro, esses povos chegaram aqui há mais ou menos quanto tempo? Galerinha, há cerca de 10 mil anos atrás. É algo muito antigo mesmo. Eram povos pré-históricos que não tinham domínio da escrita, então tudo que a gente tem deles de informação é algo muito limitado, As principais fontes históricas que a gente tem, por exemplo, dos sambaquis, são esses montes aqui, pessoal, que eles deixaram como vestígio, onde eles colocavam os ossos de peixes, enterravam coisas, até mesmo utensílios próprios, alguma ferramenta ou coisa do tipo. Esses montes constituem o que, então? A principal fonte histórica desse povo, que mostra a alimentação deles, como eles produziam alguns objetos e coisas do tipo. Então, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente sempre vai ter em mente o quê? Que os portugueses são extremamente importantes para a gente entender a nossa sociedade dos dias atuais. Mas a nossa história, tio Pedro, começa lá com quem? Com os índios sambaquis, esses índios que fazem parte da nossa história, que foram os primeiros a se apropriar desse espaço e desse território. Há cerca de quanto tempo, tio Pedro? 10 mil anos atrás. Eram povos pré-históricos que não tinham domínio da escrita. Mas, galerinha, a nossa história é tão rica, tão maravilhosa, tão incrível, que se a gente resgatar o conhecimento dos indígenas, que hoje passa-se por um processo um pouco mais de esquecimento, a gente pode trazer coisas muito boas para a nossa sociedade. Porque, olha, eu tenho certeza que você já viu e você também já pode até ter feito, como o tio Pedro fala, o tio Pedro já fez muito disso, de não ter um cuidado com a natureza, de às vezes jogar lixo em um lugar que não era para jogar, Os indígenas, pessoal, jamais fariam isso. Então, aí a gente vê uma importância de estudar esse povo. Por quê, tio Pedro? Galerinha, os índios se relacionavam com a natureza de uma maneira extremamente maravilhosa. Eles olhavam para a natureza como se fosse realmente toda a casa deles. E se a gente parar para pensar, a nossa casa é o planeta Terra, então a gente tem que cuidar dele, não só do nosso apartamento ou da nossa casa, coisas afins, mas cuidar de todo o espaço, seja ele público, seja ele privado, e zelar para que a gente sempre tenha uma natureza em harmonia, da gente conseguir conviver bem. Quando a gente estuda os povos indígenas, que vai dos sambaquis até os índios atuais que ainda estão no Brasil, a gente sempre vai perceber o quê? Esse contato e esse amor com a natureza. Muitos dos deuses indígenas, principalmente do tronco tupi, estão totalmente relacionados com a natureza. Mas, tio Pedro, quando é que a gente vai falar sobre os tupis? Isso aí fica para uma próxima aula, onde a gente vai falar sobre os povos tupis e os povos macrogé,
que é uma classificação que os historiadores usam para dividir os índios do Brasil. Mas sempre lembrando, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente sempre vai lembrar dos índios sambaquis, que foram os primeiros índios que viveram aqui há cerca de 10 mil anos atrás e que tratavam a natureza como se fosse totalmente a casa deles. E é isso que a gente pode aprender com esses povos para aplicar no nosso dia, seja na separação do lixo, seja no consumo mais inteligente das coisas da vida, né? Das ferramentas. Mas é isso. Tio Pedro deixa um abração para vocês e encontro vocês na próxima aula. Tamo junto, galera. Falou!